companheiros. Prazer estar aqui com vocês, governador Iara, através do qual saúdo os demais presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para falar nesse seminário. Eu vou me apresentar aqui, né? E falar um pouquinho sobre essa questão da minha paixão pela Fundação Rotária. Bom, como o companheiro Tosta apresentou, eu sou o Paulo Endel, mais conhecido por PU, que são as minhas iniciais. Tenho 27 anos, né? Sou baiano, jiquiéense. Fui interactiano, atualmente sou duplo associado ao Rotaract, ao Rotary Clube de Itabuna. Sou médico por formação também, professor universitário. E a minha paixão pela Fundação Rotária surgiu ainda no Rotaract, né? Atualmente eu estou como representante distrital do Rotaract e surgiu no início da minha caminhada com a possibilidade de trazer recursos da Fundação Rotária para incrementar os nossos projetos. Então, desde então, tem sido um prazer, né, uma honra estimular, ser um entusiasta das doações da Fundação Rotária, de todo o trabalho, dos projetos feitos para o nosso distrito. E assim, né, tem sido feito ano após ano, especialmente neste ano rotário em que eu estou como representante distrital do Rotaract. Então, falando rapidamente, né, fazendo essa breve introdução, porque eu acredito que é muito importante, a gente sempre fala Fundação Rotária, mas nem sempre a gente se preocupa com o grau de conhecimento que os companheiros têm sobre a base da Fundação Rotária. A Fundação Rotária, ela é o que diferencia a nossa instituição, o Rotary, de muitas outras que têm os mesmos princípios, né, atividades semelhantes, e a Fundação Rotária é o que incrementa a nossa instituição para que ela seja tão grandiosa em todo o mundo. Em um breve resumo, é como se a Fundação Rotária fosse o braço financeiro, o banco, entre muitas aspas, do Rotary, né? É uma organização sem fins lucrativos que recebe contribuições e distribui fundos para apoiar projetos humanitários e educacionais a ser desenvolvidos pelos nossos clubes, pelos nossos distritos, seja de Rotary, seja de Rotaract. E lá no início, né, essa ideia nasceu com o Art Clamp, em junho de 1917, quando ele acreditou que era urgente e apropriado passar a aceitar doações com o propósito de fazer o bem no mundo. Foi aí que surgiu a primeira ideia de um fundo de dotação, que foi a semente, né, do que nós conhecemos hoje como a Fundação Rotária. Em 57, a Fundação Rotária começou a outorgar o tão conhecido título Paul Harris em homenagem ao nosso fundador, aqueles que fizeram ou fazem contribuições mínimas de $1.000, como uma forma de incentivar essas doações. Em 65, né, cerca de 10 anos depois, foi criado o primeiro programa estruturado para financiar projetos de clubes e distritos, então aí já existia, né, um desejo de algo semelhante ao que nós temos hoje por subsídios. Em 79, foi iniciado o processo de imunização de 6 milhões de crianças contra a paralisia infantil nas Filipinas. E na década seguinte, em 85, foi criado o Fundo Polio Plus, que é o fundo da própria Fundação Rotária que recebe doações exclusivas para investir na erradicação da polio, né? Financiar vacinas em todo o mundo, e existe essa parceria tão forte, tão firmada aí ao longo do tempo com a OMS, a Fundação Bill e Melinda Gates, e até hoje já foram arrecadados mais de $2 bilhões só para o Fundo Polio Plus. Em 2013, que foi criado, né, o modelo simplificado do que nós conhecemos hoje por subsídios, sejam eles distritais ou globais. Em 2016, a Fundação Rotária completou seus 100 anos fazendo bem em todo o mundo, e até hoje, em 2025, já foram arrecadados mais de $4 bilhões de doação para a Fundação Rotária em todo o mundo, em toda a sua história. E para a gente começar, né, o que é um subsídio? São iniciativas financeiras que visam incentivar a realização de projetos humanitários para que cause um impacto positivo ainda maior em todo o mundo. Eu acho que as minhas imagens não estão abrindo aqui. Deixa eu só conferir aqui uma coisa, companheiros. As outras estão abrindo. Pronto, então vamos voltar aqui. Então, os subsídios eles são essas iniciativas financeiras, né, para que a gente possa incrementar cada vez mais os projetos e aumentar o seu impacto também. Os nossos projetos, por si, já têm uma capacidade de causar grande impacto no mundo, mas tendo esse aporte financeiro, essas parcerias, né, e tudo mais que um subsídio tem como requisito, que é o que eu vou falar aqui mais adiante, aumenta mais ainda o nosso impacto, tá? E a gente se pergunta a todo momento, de onde vem esse dinheiro? É única e exclusivamente das doações?
Também, mas não necessariamente. Todas as doações que nós fazemos, a partir do sistema Share, elas são transformadas em subsídios que vão financiar os nossos projetos humanitários locais, internacionais, bolsas de estudo, equipes de formação profissional e muitas outras atividades. Quando nós vamos, né, doar à Fundação Rotária, existem lá no site as possibilidades de fundos para os quais nós vamos escolher fazer a doação. Tem o fundo Polio Plus, o fundo de dotação, que é um fundo que é como se fosse fixo, né? E os rendimentos desse fundo é que vão gerando recursos para os subsídios, né? O fundo de assistência em casos de desastre, como a governadora Yara citou inicialmente, que é possível solicitar, né, em caso de desastres naturais. As áreas de enfoque, né, que eu vou falar um pouco mais adiante também, os subsídios globais, os centros de Rotary pela Paz e o Fundo Anual Share. E é esse Fundo Anual Share que vai gerar os subsídios que nós utilizamos hoje, né, como subsídios para projetos distritais. E como que funciona esse sistema Share? O valor doado para o Fundo Anual Share é dividido em dois fundos. O Fundo Mundial, que vai para projetos de necessidade global, e o FIDUC, que é o Fundo Distrital de Utilização Controlado, que é utilizado para financiar os projetos dos nossos clubes e do nosso distrito. E como que funciona esse FIDUC, né? Essa metade do que é doado? Depois de 3 anos, o valor que nós doamos retorna para o distrito, como FIDUC, para financiar os nossos projetos. Desse FIDUC, metade pode ser usado para financiar projetos de subsídios distritais. E o restante pode ser usado para doação ao Fundo Polio Plus, de erradicação da poliomielite, para os centros Rotary pela Paz, ou até para projetos de outros distritos também, tá? E quais são os tipos de subsídios que nós temos? Os subsídios distritais, que financiam atividades menores, mais curtas, que atendem necessidades das nossas comunidades, e cada distrito tem autonomia para definir seus critérios, né, de elegibilidade para subsídios distritais e como vai custear esses subsídios. Os subsídios globais, que são aqueles que apoiam atividades maiores, internacionais, né, que tenham resultados sustentáveis e mensuráveis dentro das áreas de enfoque do Rotary, tá? E além disso, nós temos outros 2 tipos que não são tão bem conhecidos ainda, né, porque varia muito da realidade de cada distrito. Tem os subsídios para assistência em casos de desastres, que nós utilizamos na época das enchentes no sul da Bahia, por exemplo, né, que apoiam iniciativas em áreas atingidas por desastres naturais. Recentemente foi muito falado, né, nas enchentes do Rio Grande do Sul, e são financiados por contribuições feitas ao Fundo de Assistência em casos de desastre. E além disso, tem um 4º tipo de subsídio, que também é pouco conhecido, que são os subsídios em grande escala, que apoiam atividades de longo prazo, também alinhadas às áreas de enfoque, que beneficiam mais pessoas a longo prazo, né? E fornecem aí cerca de 2 milhões de dólares do Fundo Mundial. E trazendo algumas perguntas rápidas, né, sobre os subsídios mais comuns que nós temos contatos distritais e os globais. O subsídio distrital ele pode ser solicitado até que valor? Não existe um número máximo ou mínimo para subsídios distritais. Isso vai depender do nosso FIDUC. Então, quanto mais nós doarmos à Fundação Rotária, mais retorna de FIDUC em 3 anos, né? E desse FIDUC, como eu disse, nós podemos utilizar a metade. Então, quanto mais nós doarmos, 3 anos depois, mais dinheiro retorna em FIDUC, mais projetos, mais dinheiro disponível a gente tem para investir nesses projetos que podem ser contemplados, né? Cada distrito administra os seus próprios programas de subsídio, critérios de elegibilidade são definidos no edital, que acredito que vai ser lançado em breve, como a governadora Yara já informou, né? E nesse caso do subsídio distrital, não é necessário, como no global, estabelecer uma parceria, não é exigido estabelecer uma parceria, mas claro que possibilidades de parceria com o poder local, com o próprio distrito, com outros clubes da região, são incentivados para que o impacto do projeto seja ainda maior. Já falando dos subsídios globais, eles podem financiar projetos humanitários, bolsas para estudos acadêmicos em nível de graduação, equipes de formação profissional, né, grupos que viajam para o exterior para ensinar profissionais locais ou aprender sobre o seu campo de atuação também. Já o subsídio global, diferente do distrital, ele tem valores mínimos e máximos, né? Um orçamento mínimo para um projeto de subsídio global ele é de 30 mil dólares. E a Fundação Rotária equipara, no máximo, em 400 mil dólares esse valor do subsídio global, né? Esse máximo aqui é de equiparação da Fundação Rotária.
E como que é solicitado, né? A solicitação é feita online, através do site, que eu vou mostrar para vocês, tá? E eles são analisados e atendidos por ordem de recebimento. O projeto precisa obrigatoriamente ser uma iniciativa sustentável e se enquadrar em pelo menos uma das áreas de enfoque, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais adiante também. Nesse caso do subsídio global, é obrigatória a realização de uma parceria internacional, né? E parcerias locais também são incentivadas, com o poder público, com algumas instituições que podem também ajudar, porque quando a gente fala de um projeto que custa no mínimo US$ 30.000, é um projeto muito grande, né? Que vai demandar recursos, que vai demandar uma busca por parcerias muito mais árdua do que um projeto de subsídio distrital demandaria. E quais são esses requisitos para os subsídios globais? Tem o guia, né, o manual de subsídios globais que vocês têm acesso através do MyRotary, e ele traz os requisitos, né, que os clubes e distritos devem ter para realizar esses projetos de subsídios globais. Inicialmente, o projeto ele deve ser sustentável e causar impacto duradouro. E aqui eu já vou abrir um parêntese para falar sobre esse conceito de sustentabilidade, porque sustentabilidade pode ter um conceito diferente de contexto para contexto, né, de instituição para instituição, mas o nosso caso do Rotary é definido sustentabilidade como aquele projeto que pode continuar gerando impactos, pode continuar funcionando mesmo após esgotados os recursos financeiros. É aquele projeto que, quando o Rotary precisar se ausentar um pouco mais da comunidade, quando o subsídio acabar, ele vai continuar. Esse é um projeto sustentável. E tem uma trajetória, né, da caminhada desse projeto sustentável que envolve começar com a comunidade, fazer um diagnóstico, que é um tema que vai ser abordado mais adiante também nesse seminário, envolver as pessoas que estão sendo beneficiadas, a participação popular, capacitar essas pessoas, né, oferecer o treinamento para que a partir dessa capacitação, essa sustentabilidade seja incentivada, porque a gente já vai ter recursos humanos e de conhecimento para que esse projeto siga caminhando, adquira recursos localmente para que também a economia local seja incrementada e incentivada a partir desses nossos recursos, buscar apoio dentro da própria comunidade, com poder público, instituições que podem ajudar, né, hospitais, empresas, organizações do terceiro setor, e avaliar o nosso sucesso através de estratégias para mensurar o nosso impacto, para que a gente possa estar sempre analisando ali o que está dando certo, o que pode ser melhorado e o que pode ser modificado para aumentar o nosso impacto. Então, é esse o conceito de sustentabilidade que deve ser respeitado, né, e que deve existir para que um projeto de subsídio global seja aprovado. Claro que não é uma exigência, mas a gente também incentiva que isso seja feito em nossos projetos a nível distrital também, né? Bom, além disso, nosso projeto deve realizar atividades relacionadas a pelo menos uma das áreas de enfoque do Rotary, que são 7, investir no mínimo US$ 30.000 na comunidade, que foi o que eu disse do orçamento mínimo, né? Sanar uma necessidade identificada pela comunidade, então não é necessariamente um projeto que eu acredito que é necessário. É um projeto em que eu vou na comunidade, pergunto e diagnostico o que é necessário. Tá? É muito importante a gente trabalhar com isso, identificar a necessidade dentro da comunidade, não dentro dos limites do nosso clube, tá bom? Isso é uma coisa que muitas vezes acaba atrapalhando a elaboração dos nossos projetos, né? O resultado e andamento também dos nossos projetos, o engajamento da comunidade, porque se é um projeto que a própria comunidade diz que precisa, as chances dele dar certo são muito maiores. Capacitar a comunidade para que atenda às suas próprias demandas, e isso é um dos pilares da sustentabilidade, como eu disse. Se a gente capacita aquela comunidade para que continue dando conta daquela demanda, da resolução daquele problema identificado, quando os recursos financeiros acabarem, quando o Rotary já não estiver mais presente naquela comunidade, o projeto vai continuar andando. Além disso, né, como eu falei, o subsídio é solicitado pelo site rotary.org. Devemos ainda engajar a comunidade beneficiária do projeto, formar parceria com o clube de outro país, e essa busca por parceiros internacionais pode acontecer de diversas formas, né? Tem o site da Central de Projetos, que é o antigo Rotary Showcase,
Podem existir feiras de projetos também, que são feitas em eventos internacionais, como a Assembleia Internacional, a Convenção Internacional da RI. E podem acontecer também feiras de projetos online, como já aconteceu, para que a gente busque esses parceiros internacionais que vão entrar com uma contrapartida no nosso projeto global. Se for o caso de atuar em mais de um projeto de subsídio global ao mesmo tempo, a concomitância máxima é de 10 subsídios, né? São 10 ao mesmo tempo, não dá nem para falar que são só 10, porque se um já tem o orçamento mínimo de US$ 30.000, imagina 10 concomitantes, né? Incluir o orçamento e planejamento de gerenciamento financeiro para o projeto, avaliar o progresso periodicamente, tá? E enviar os relatórios em tempo hábil. Essa questão a mais burocrática, ela é um dos fatores que acaba sendo o calcanhar de Aquiles de muitos clubes na realização desses projetos de subsídio global, né? Mas aqui no distrito nós temos pessoas muito qualificadas que sempre podem prestar esse apoio. E esse seminário é uma das ferramentas para que a gente capacite, qualifique vocês, os clubes, para que não tenham dificuldades na hora de realizar esses subsídios globais. E além disso, né, falando sobre a qualificação dos clubes em si, existem 3 passos basicamente. O primeiro é participar do seminário distrital sobre gerenciamento de subsídios, que é isso que vocês estão fazendo. A partir daqui vocês já estão no primeiro passo de qualificação dos seus clubes para que possam solicitar subsídios globais. Tá? Pelo menos um associado por clube deve participar desse seminário. Claro que a gente incentiva que muito mais pessoas participem, né? Mas se pelo menos um puder participar para qualificar o clube, ótimo, tá bom? O segundo passo, que é um dos mais importantes também, é seguir o Memorando de Entendimento, o MDE, que é um documento, é um acordo entre o clube e o distrito que vai descrever os requisitos mínimos da Fundação Rotária relacionados ao gerenciamento do subsídio, né? Porque é um gerenciamento financeiro bem correto mesmo, né? Que acaba sendo um pouco até burocrático, porém necessário, tá? E cabe ao presidente do clube e ao presidente eleito entregarem o MDE assinado ao distrito. Então, esse memorando de entendimento é um dos passos também mais importantes para qualificar o clube, tá bom? E a gente só vai poder entender esse memorando de entendimento a partir desse aprendizado todo que está sendo ofertado aqui nesse seminário, tá bom? O terceiro passo é satisfazer exigências adicionais que podem ser solicitadas, né, como critério de qualificação pelo distrito, porque a gente tem aqueles critérios básicos que vêm do Rotary Internacional, porém o distrito pode estabelecer alguns critérios adicionais que também devem ser cumpridos para que a gente consiga qualificar o nosso clube, né, e poder solicitar subsídios globais. E para manter o status de clube qualificado, de distrito qualificado, esse projeto deve ser repetido ano após ano. Então, para 2025, 2026, nós já estamos fazendo o processo aqui. Para 26, 27, vai um pouco mais para frente, né, sob a gerência do governador Kleber, e assim por diante. Mas anualmente é um processo que deve ser seguido, é um processo que deve ser incentivado e que nós devemos reforçar cada vez mais em nossos clubes, para que a gente consiga trazer mais recursos da Fundação Rotária para as nossas comunidades. E a partir do momento que a gente vê que um projeto aconteceu, a gente vai entender que é muito mais fácil realizar outros vários projetos. Falando sobre as áreas de enfoque, elas são 7, né? A gente sabe que a nossa instituição trabalha em várias frentes, porém, para direcionar e potencializar ainda mais o nosso impacto, foram escolhidas ao longo do tempo 7 áreas. Até pouco tempo atrás eram 6, mas recentemente surgiu a 7ª área, que é o meio ambiente. E cada uma dessas áreas engloba muitas possibilidades de projetos. Então a gente tem a paz e consolidação consolidação da paz e prevenção de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, água, saneamento e higiene, saúde materno-infantil, educação básica e alfabetização, desenvolvimento econômico comunitário e a 7ª área que surgiu recentemente, que é o meio ambiente. Então, para os subsídios globais e distritais, os nossos projetos devem estar dentro de uma dessas áreas de enfoque. Muitas vezes a gente vai ter projetos tão abrangentes que podem ter até mais de uma ou mais de 2 áreas de enfoque, mas é importante que a gente direcione os nossos esforços, tá? E aqui eu já trago para vocês algumas dicas que vai entrar nisso que eu falei. É importante que a gente tente limitar o nosso projeto a 1 ou 2 áreas de enfoque, pelo menos nos seus principais objetivos. Isso porque, assim, se a gente não direcionar o nosso foco, a gente vai perder muito tempo, porque
Para o subsídio global, especificamente, é necessário coletar muitas informações de acordo com cada área de enfoque, né? Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês dentro do manual como que funciona isso, né? Tem os princípios gerais de cada área de enfoque, tem as atividades dentro de cada área de enfoque e tudo tem que estar muito alinhado. Então, se a gente escolhe muitas áreas de enfoque, mais do que duas, passa a ser muita informação a ser prestada, né, que pode gerar alguma frustração desnecessária para o clube na hora de ter esse subsídio aprovado, né? E se a gente direcionar mais para algumas áreas, né, no máximo duas aí, fica muito mais tranquilo da gente conseguir a aprovação desse subsídio, né? O segundo passo, coletar as informações de acordo com cada área. E dentro de cada área de enfoque existem as metas, né? Escolher uma ou duas metas dentro de cada uma dessas áreas de enfoque para a gente poder ter ali tudo bem delimitado, né? Dos resultados esperados, de quais metas vão ser atingidas, tá? Consultar as metas quando estiver planejando as atividades do projeto para que continue sendo alinhado a meta com a atividade a ser realizada e, por consequência, o resultado. E a quinta dica é considerar treinamentos, oportunidades educacionais e de desenvolvimento profissional, mais uma vez, como uma forma de reforçar aquele pilar da sustentabilidade que é da capacitação. E aqui, né, ainda nas dicas, tem um documento dos princípios gerais das áreas de enfoque que vocês encontram facilmente também no MyRotary, né, que traz dentro de cada uma dessas áreas de enfoque o que é mais trabalhado dentro de cada uma delas. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês da área de enfoque de saúde materna e infantil, né? Aí a gente tem dentro de cada área de enfoque a declaração de propósitos e metas. Para a saúde materna e infantil, né, a Fundação Rotária capacita os associados do Rotary a atuarem na saúde materna e infantil das seguintes maneiras: reduzir a taxa de mortalidade neonatal e de recém-nascidos, reduzir a taxa de mortalidade e de morbidade entre menores de 5 anos, a mortalidade e morbidade materna, né, facilitar o acesso a serviços médicos essenciais e a profissionais da área de saúde e financiar estudos de pós-graduação para profissionais de carreiras ligadas à saúde materna e infantil. Então, o nosso projeto ele tem que estar alinhado a uma ou pelo menos duas desses princípios aqui da declaração de propósitos e metas, para ele poder ser aprovado dentro da saúde materna e infantil. E na sequência vão vir ainda parâmetros de elegibilidade dentro das atividades que se enquadram na categoria. Aqui está cortado, né, mas existem várias possibilidades de atividades que se enquadram dentro de cada uma dessas 7 áreas de enfoque. Então são muitas possibilidades, vocês podem estudar melhor dentro do manual, né, esse manual aqui, de princípios gerais das áreas de enfoque, que é muito didático, muito instrutivo e vai expandir muitos os horizontes dos companheiros que queiram realizar algum projeto voltado a uma das áreas de enfoque. A partir daí, o que a gente faz, né? O objetivo de um projeto de subsídio é sempre ter um impacto positivo e duradouro na comunidade. Por isso vai ser necessário fazer uma avaliação da comunidade para se inteirar das necessidades, procurar saber quais são outros projetos que já existem naquela comunidade para que a gente evite duplicar esforços. A gente pode somar esforços se já existir um projeto para aquela causa na comunidade. A gente não precisa reinventar a roda, a gente só precisa fazer com que ela rode, né? A gente não precisa estar ali a todo momento querendo só fazer, sem respeitar as necessidades e as limitações daquela comunidade. Então, se já existe, né, a gente procura ali conhecer o que existe naquela comunidade para que o nosso projeto seja mais forte e tenha um impacto maior. E, né, a dica também, como eu trouxe, é conhecer os princípios gerais das áreas de enfoque para entender quais atividades são elegíveis. Já partindo para a finalização, eu trago alguns cases de sucesso, né, puxando um pouquinho da sardinha aqui, porque já foi realizado pelo meu clube. Essas fotos aqui são de um subsídio emergencial que foi aprovado durante a pandemia, no ano rotário do governador Luiz Cruz, né, em que foi liberado um subsídio distrital para que a gente pudesse apoiar instituições, né, que estavam sofrendo com a pandemia. Então, nós adquirimos muitos recursos, fraldas geriátricas, materiais de higiene e de limpeza, que foram doadas a 3 instituições de Itabuna. E, além disso, esse outro case aqui, que foi um subsídio distrital aprovado na gestão do governador Paulo Pereira, em 2019 e 2020, para um projeto que levou 4 anos
funcionando numa comunidade carente, Banco da Vitória, né, na periferia do município de Ilhéus, que fica ao lado de Tabuna, em que nós levamos água potável para uma comunidade, né? A cereja do bolo do nosso projeto foi doar filtros de barro, mas foi um projeto que durou 4 anos e envolveu muitas outras atividades, inclusive uma parceria com o próprio Ministério da Saúde, com a empresa baiana de água e saneamento, e esse projeto foi reconhecido em 2020 e 2021 pelo próprio Rotary Internacional como o melhor projeto de Rotaract da América Latina, e por isso recebeu uma premiação em dinheiro do próprio Rotary Internacional para que esse valor fosse investido no próprio projeto. Aí falando, né, por que é importante que a gente doe? Como eu trouxe anteriormente, o nosso FIDUC, ele retorna 3 anos depois de acordo com o quanto nós doamos. E essas doações, elas são importantes, né, de ser incentivadas ano após ano. Então não é simplesmente doar por doar. A gente não pode só falar, vamos doar para a Fundação Rotária porque é importante. É importante, mas não é só por isso. É porque esse valor retorna para nós em projetos, esse valor financia projetos em muitos outros lugares do mundo e esses projetos impactam a vida de várias pessoas. O Rotaract tem se empenhado cada vez mais nessas doações. Ano passado, em 2024 e 2025, o Rotaract no Brasil arrecadou um total de aproximadamente 54 mil reais voltados para o Fundo Polio Plus. E o nosso distrito, 4.391, foi o distrito em que o Rotaract mais doou no Brasil. Então, o nosso distrito tem no Rotaract, né, esse ímpeto de doar cada vez mais para a Fundação Rotária. Nesse ano em que eu estou como representante distrital, já foi firmado o compromisso de que o Rotaract vai doar no mínimo $5.000 à Fundação Rotária. Então, até o fim do ano rotário, estaremos trabalhando para que esse compromisso seja atingido e que a gente consiga cada vez mais fortalecer os nossos projetos. 24 e 25 foi um ano recorde em todo o mundo, né, de doações para o Rotaract, nunca havia acontecido isso na história, e nós estamos trabalhando para que em 2025 e 2026 nós possamos superar esse recorde do ano passado e favorecer cada vez mais nossas comunidades, trazendo projetos de impacto e de subsídio para os nossos clubes e para o nosso distrito. E para finalizar, né, para coroar, eu trago aqui uma informação também que poucas pessoas conhecem, mas é importante que a gente dê crédito ao trabalho da Fundação Rotária por tudo que é feito, porque é uma instituição creditada em todo o mundo. A Charity Navigator é uma instituição independente que avalia a responsabilidade financeira de instituições filantrópicas em todo o mundo. E desde a sua criação, né, e das oportunidades de avaliação à Fundação Rotária, a Fundação Rotária tem 4 estrelas, que é a classificação máxima, né, de transparência, de responsabilidade financeira. Então, é um trabalho creditado em todo mundo, reconhecido, e isso faz com que nós nos sintamos cada vez mais confiantes em doar, em contribuir e incentivar o trabalho da Fundação Rotária. Companheiros, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade, né? Estou à disposição de todos vocês. E aproveitem o resto dessa manhã com tantos convidados ilustres aí, com tanto conhecimento para poder passar. Muito obrigado.